Fala galera, uma das coisas que mais me vem perguntar no privado era a rotina de estudos, o que eu fazia na época que eu passei em ciência da computação e depois quando eu passei em sistemas de informação. Então esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai conversar a rotina que eu tive e os pensamentos que eu tive por trás para entrar num curso de computação. Bora lá? Antes da gente começar, jogo rápido, lembra do nosso canal no Telegram, tá? Lá a gente pode conversar com vocês de uma forma mais fluida, mais orgânica do que aqui no YouTube. Então não se esquece de entrar lá, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Fica até o final desse vídeo, é sério, fica até o final, que lá eu vou te contar alguns canais que eu usava na época que me motivavam a estudar mais e que me davam um contexto legal em cada uma das disciplinas. Então não deixa de ir até o final. Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e eu tô aqui no YouTube há quase um ano. Com esse tempo vocês estão me conhecendo, então por isso vocês acabam vindo me perguntar como é que eu fiz para passar em ciência da computação e sistemas de informação. E cara, é super normal, é muito bom que vocês façam isso, que é pegar experiência com quem já tem alguma experiência no que você quer fazer. Como vocês sabem, em 2014 eu ingressei no curso de Ciência da Computação e depois, em 2017, eu ingressei no curso de Sistemas de Informação. Para ambos tive que fazer o vestibular, não fiz uma transição de um curso interno para o outro, foi tudo do zero. Aí eu quero saber já de vocês, já que vocês me perguntam tanto isso, digam aí nos comentários, qual é o curso que você está querendo entrar, em qual universidade? Vai que você dizendo assim, eu quero entrar em ciência da computação na UFPE, como se for o meu caso, você não descobre mais alguém por aí que assiste a .code também, e vocês podem estudar juntos, trocar uma ideia, pode ser massa, comenta aí. Vamos lá, eu acho que é importante dizer que esse vídeo vai estar separado em duas etapas. A primeira eu vou falar como você deve focar, ou pelo menos como eu foquei, os seus estudos. Porque são muitas disciplinas, muitas matérias, e cada curso vai ter sua necessidade. Então, eu vou dizer como eu fiz para definir quais matérias eu ia estudar mais, eu ia tryhardar, e quais matérias eu ia estudar só o básico. E já na segunda parte a gente vai falar sobre o meu dia a dia. O que é que eu tinha de rotina, e sim, você tem que ter um mínimo de rotina. Mas qual era a minha rotina, o que é que eu fazia para me preparar para esse momento? É claro, vale o disclaimer aqui, eu não sou nenhum guru de vestibular, não sou professor de cursinho e não pretendo dar a você nenhuma fórmula mágica, tá? Eu vou dizer o que eu fiz para entrar duas vezes, né, num curso de computação. Mas você vai ter que se inspirar, você vai ter que notar a sua realidade e você não vai olhar isso daqui como uma fórmula mágica, e sim como um conselho. E é claro, se inscreve aí no canal, a gente tá quase chegando a 1000 inscritos, então o objetivo é esse, se inscreve, você me ajuda muito e a gente vai começar agora, vamos lá. Primeiro passo, você tem que decidir no que focar. Cara, foco é uma coisa muito importante e a gente não vê muito sendo valorizada no ensino fundamental, no ensino médio, porque você tem que ser sempre generalista. E é claro, eu entendo, é claro que você tem que ter uma base de tudo. Mas é bom que você tenha foco, que você seja bom de verdade em alguma coisa. Isso porque, sinceramente, isso é papo até para outro vídeo, mas eu acredito pouco no método de vestibular. E os cursos de computação não são desumanamente concorridos como os de medicina ou direito, onde você tem que ser o especialista de tudo. Não existe isso na vida real, especialista de tudo. Mas o vestibular te obriga nesses cursos. Os cursos de computação, felizmente, não são, em geral, não são tão assim. É claro que você tem que se esforçar, mas você pode se dedicar a certas coisas com mais ímpeto. A mentalidade que eu tinha na época era, eu não posso ser horrível em nada. Eu não posso deixar que nada diminua a minha nota. Mas eu preciso ser bom, realmente bom em alguma coisa, que essa coisa vai puxar minha nota para cima. E é nessa realidade que surgiram 3 perguntas. Primeiro, no que eu sou horrível, no que eu tô indo muito mal que eu preciso melhorar. Segundo, no que eu já sou bom que eu posso aprimorar para tentar chegar na nota máxima. E terceiro, é claro, quais são os principais pesos do curso que eu quero entrar, né? Porque isso é muito importante também. Daí fica simples olhar para essas 3 coisas. Primeiro, no que eu era péssimo na época, era física. Eu tinha dificuldades com física na época.
Então eu sabia que eu precisava estudar física para isso não puxar minha nota para baixo. E no que eu era bom? Eu sabia que eu era bom em redação. Eu sempre me garantia em escrever. E mesmo redação não tendo um grande peso no meu curso, eu sabia que se eu tirasse uma nota perto da máxima, aquilo ia levar minha média para cima. E depois, é claro, qual é o principal peso do curso que eu quero entrar. Para isso, você vai jogar no Google pesos, o nome do seu curso e a universidade que você quer entrar. No meu caso, foi alguma coisa como pesos, ciência da computação, UFPE. E, aparentemente, nada mudou, continua sendo matemática o maior peso. Então eu sabia que eu precisava estudar também matemática. E assim a gente consegue essas 3 disciplinas que eu precisava tryhardar, que eu precisava pegar pesado com elas. Eu precisava estudar bastante física, precisava estudar bastante redação, para chegar no máximo possível, e matemática, que é o que o meu curso pedia. E cara, eu vou dar uma dica aqui que ela é muito massa, e não me deram na época, mas ela é bem importante, cara. É claro, você tem que estudar pelos livros didáticos. Você tem que entender a teoria. Você tem até que decorar fórmulas, entender as fórmulas. Mas uma dica que eu dou, caso você não goste de uma dessas matérias que você tem que se virar agora, ou se você quiser ter uma imersão ainda maior, é às vezes sair um pouco do teórico e ir mais pro conceitual, pro contextual. E isso, cara, a internet te ajuda bastante com isso. Não tá entendendo? Deixa eu dar um exemplo. Eu disse que eu tinha dificuldade com física, né? Eu odiava física. Sinceramente, eu detestava tudo que envolvesse aquelas coisas de física. Mas depois eu notei que o que eu odiava mesmo não era necessariamente os conceitos de física. E sim, eu detestava o método que física é aplicado para vestibulandos, porque ele precisa te testar e a forma com que muitas vezes ele te testa é através de você ter decorado e saber aplicar uma fórmula. E cara, no final das contas, isso não tem uma aplicabilidade na vida real, a não ser que você seja um engenheiro, seja um físico teórico, esse tipo de coisa. Mas entender o conceito na vida real é muito mais importante do que entender a aplicação de fórmula. E é cara, quando você mergulha no conceito é que fica mais legal a coisa. Por isso eu te dou a recomendação de procurar canais no YouTube que te dão essa base conceitual. Porque você entendendo a base conceitual, saber aplicar a fórmula depois, ou até mesmo se virar numa questão do Enem que você não saiba aplicar a fórmula, mas entenda o conceito e saiba acertar essa questão por causa disso, é muito mais fácil. Então, mais uma vez, fica aí até o final que eu vou indicar uns canais, inclusive com física, que eu usei na época e que eu gosto muito até hoje. Mas Ricardo, isso quer dizer que eu então não tenho que estudar as outras coisas? Não. Claro que não, né? Você tem que estudar tudo, porque no Enem, por exemplo, na segunda fase do seu vestibular, vai cair tudo. Você não pode ser ruim em nada e se você tá indo lá e você tem que saber equilibrar isso. Essas 3 matérias, essas 3 disciplinas é a que você vai pegar pesado para se recuperar, para se tornar o melhor e para atender o peso do seu curso. Mas não esqueça as outras. Lembre-se, se você está assistindo isso, provavelmente você está no ensino médio, não é? Ou então, se você ainda está no ensino médio, então quer dizer que tem um professor que ele está ali para mastigar o conteúdo dessas outras disciplinas e lhe dar. Então se dedique, pelo menos no horário de aula, cara. Às vezes você fica com a cabeça de, não, eu tenho que estudar física, porque o peso maior é física, tenho que estudar matemática, e não se dedica no horário de aula de geografia, de história, sendo que isso é importante também. Então se dedique pelo menos no horário de aula, para quando você estiver fora do horário de aula, você poder estudar as outras coisas que são mais prioritárias. Da hora, você já sabe quais são as matérias que você precisa pegar pesado, que você precisa focar. Agora vamos falar sobre rotina. Qual era a rotina que eu tinha, que eu acho muito importante? E é claro, não é meme, você precisa ter uma rotina. Se você tá vivendo a vida só deixando a vida lhe levar, como se você fosse uma folha navegando num rio, cara, isso não tende a dar certo. O ser humano, ele precisa muito de rotinas. Se você não usa nada para se guiar, você confia só no seu cérebro, isso pode dar errado, cara. Porque a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter alguma coisa para mirar, porque mesmo que a gente não alcance 100% daquilo, pelo menos a gente estava andando na direção certa. Então eu recomendo muito que você tenha alguma coisa para ali organizar. Pode ser um horário no papel, pode ser o que eu vou mostrar aqui agora, que é usando uma planilha,
Pode ser usando o Google Agendas, pode ser usando um aplicativo de to-do list, que nem o Todoist, que eu adoro. Mas você precisa ter alguma coisa, porque senão você fica confiando em si mesmo e aí entra a procrastinação, aí entra você deixar para mais tarde, aí entra você se perder. Se você tem um norte, você tem um guia fixo ali, fica mais fácil de você saber para onde você vai. Mas bora aqui pro PC para eu te mostrar a que eu fiz na época e foi muito útil para mim. Então, estando logado numa conta Google, você vai vir no seu navegador e vai escrever sheets.new. O que você vai fazer é um horário. Ah, Ricardo, eu já tenho horário, eu já fiz muitos horários, eu tenho horário do cursinho, o que for. Eu vou ensinar como eu fiz o meu, como eu pensei o meu. Então, para fazer isso daqui, é claro, você vai ter que botar os horários na primeira coluna e os dias na primeira linha. Vamos fazer isso rapidinho. Ah, Ricardo, eu preciso botar de sábado e domingo também? Precisa. Beleza? Estando aqui, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma organizada aqui, né? Porque eu detesto coisa feia, então... Beleza, mas tudo até agora é besteira, porque você pode fazer até tudo isso daqui no papel, não tem problema nenhum. Agora é que tá. Você vai botar aqui os seus horários de aula. No meu caso, eu ia mais ou menos de 7h30, era 7h20 até 11h50. Não, na verdade tinha aula até 12h40, então eu vou botar aqui de 7h30 até 12h30 de segunda a sexta. Mescla logo tudo e vou botar em aula. Você pode até colocar suas aulas aqui também, como se fosse o horário da sua escola, do seu colégio, que aí você vai lembrando o que é que você vê em cada um. Mas também pode ser só assim, em aula. Você sabe que aqui você tá em aula, eu vou botar um cinzazinho. Esse tempo aqui, cara, esse tempo entre você acordar e chegar, eu não tinha como fazer nada. Não sei ouvir um podcast, alguma coisa assim que é bom, eu não podia fazer nada, porque é deslocamento. Então eu vou colocar todos aqui como acordar. Acordar você pode entender, fazer suas necessidades, comer, esse tipo de coisa. E aqui eu vou botar deslocamento. E aí já vem a primeira dica, né, que eu já tinha comentado. Em deslocamento você pode ouvir podcasts. Existem vários podcasts, estamos vivendo a época do podcast, então vale a pena procurar. Porque só de ouvir um podcast com algum especialista, ele nem precisa estar dando uma aula, mas você vai se acostumando com os termos, você vai tendo uma imersão na coisa. Então é bom, recomendo que você use podcasts em deslocamento. Aí você chegou em casa, o que é que você vai fazer? É claro, o que eu vou fazer aqui é generalista, porque varia em relação ao horário de aula que você tem, porque muita gente gosta de estudar o que você teve na aula já quando chega em casa. Então isso vai variar, eu vou ser generalista aqui, você adapta para sua realidade. Mas você vai ter que botar aqui os horários de cursinho, porque tem muita gente que faz cursinho à tarde, eu não fazia, mas você vai ter que botar aqui. E depois de você botar os horários de cursinho, aqui eu vou botar. Então, eu botei esse almoço aqui simplesmente por um fato. É porque é almoço e descanso. A gente acha que a gente tem que ficar correndo que nem um maluco para conseguir as coisas, para correr atrás do tempo. Só que quando você faz isso, você acaba se desgastando mais e acaba que gera um cansaço acumulado. Então é bom ter momentos de descanso de 20, 30 minutos. Por isso que eu botei um almoço de 1 hora aqui, daria até para ser um pouquinho mais. Que aí, nesse descanso você vai fazer o quê? Você pode ouvir um podcast, como falei. Você pode entrar no YouTube e assistir um vídeo, dar uma olhada no feed. Eu faço isso até hoje. Durante o almoço, eu tô olhando o meu feed do YouTube. Depois eu fico um pouquinho, mais meia hora, 40 minutos vendo. E aí é que entra você seguir os canais que eu vou falar no final desse vídeo. Porque aí você deita na cama para dar uma descansada. E quando você deita, ao invés de só dormir ou só ficar no WhatsApp, no Instagram, você assiste um vídeo de um canal que vai estar te ensinando um pouquinho ali também. Aí, cara, do momento onde você fez isso até o seu jantar, cara, é estudo. Não tem pra onde. Você tem que estudar aquelas 3 matérias que eu falei. Eu vou chamar aqui. Claro, eu me lembrei agora. Eu botava um tempinho aqui. Vamos botar 1h30 mais ou menos. Para dedicar ao colégio. Porque sempre tem coisas pra você fazer do seu colégio, né? Então,
você tem que fazer um trabalho, tem que fazer alguma coisa assim. Isso era importante e não tem como fugir disso. Então é bom dedicar um tempo a isso. Quanto menos tempo você puder dedicar, melhor. E aí você começa seus estudos. Aqui tudo vai ser o estudo de prioritários. Pronto, ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Alguns dias eu vou estudar ali física com matemática, que é um conteúdo que está relacionado. Nesse dia eu estudaria mais física, nesse dia mais matemática. Alguns dias eu me dedicaria só à redação, que redação é alguma coisa que pesa, que gasta um tempo. É bom estar focado, fazer correção. Então me dedicaria só a isso. Mas no geral eu estaria dedicado mais à matéria que eu tenho dificuldade e à matéria que tem grande peso no curso. Dica sobre o jantar, pelo menos eu fazia isso daqui. Não leva as coisas pro jantar que nem a gente fez com o almoço, tá? Tenta ter um jantar mais só você comer, sei lá, aproveitar quem tá por aí, na sua casa, esse tipo de coisa. Fica tranquilo em relação a isso, faz o jantar ser mais de boa. E cara, antes de dormir eu fazia duas coisas. Todo esse período entre o jantar e dormir, eu usava, não tô dizendo que é a melhor coisa a fazer, mas eu usava com certeza para fazer isso daqui. Exercícios e videoaulas. É claro, você pode usar videoaulas também para estudar nesse momento aqui. Eu usava muito um canal chamado Me Salva. Eu acho ele bem legal, acho que ainda existe. Mas por que disso daqui? Os exercícios era porque eu sentia que exercitar, fazer só exercícios, um bloco só de exercícios, fazia com que eu absorvesse melhor, no tipo, quando eu acordava no dia seguinte, eu sentia que aquilo que eu tinha exercitado na noite anterior, eu absorvia melhor. E depois eu via uma videoaulazinha, porque sinceramente eu acho bem mais tranquilo ver uma videoaula do que ler um livro ou fazer exercício mesmo. Às vezes mesmo no sofá, não tendo mais aquela carga de seriedade, que é uma coisa que eu não comentei, mas é uma boa dica. Para estudar em casa, eu sentava no computador, vestia uma roupa diferente, como se fosse sair, e estudava, porque você condiciona seu cérebro para um momento que é diferenciado, né? Um momento que você tem que estar focado. Aqui é um pouquinho mais leve, porque também não é muito bom pegar tão pesado antes de dormir, senão tira seu sono. E beleza, sábado e domingo. Cara, eu vou falar já sobre o domingo. Descanso. Só. Aí você vai dizer, Ricardo, você tá maluco que eu vou passar o domingo todo descansando, não vou fazer nada. Cara, vê. Isso daqui, mais uma vez, é o que eu chamo do ideal. Eu vou falar disso ainda no vídeo, mas é o norte que a gente tem que ter. Às vezes você vai ter que apagar um incêndio ali, e aí você não vai conseguir descansar o domingo todo. Mas o ideal é que você trabalhe sua semana inteira para descansar no domingo. Pelo menos eu sinto isso, eu tento fazer isso até hoje. Muitas vezes eu consigo, às vezes não, às vezes tem que fazer alguma coisa no domingo. Mas descansar no domingo é muito bom, porque você recupera suas energias, você tem esse tempo para se dedicar às pessoas que importam para você. Você pode jogar, você pode assistir filme, você pode sair. O importante é que você tenha esses momentos, porque tendo, aí você não faz isso no meio da semana, você não bagunça sua vida ali. Então é muito bom que você tenha dedicado um tempo. Poderia ser no sábado também, eu prefiro no domingo. Sempre foi o domingo pra mim, então tô botando aqui domingo. E você vai ter que ver. Você tá indo mal em alguma disciplina no colégio? Se for, investe aqui no sábado pra estudar ela, pra fazer os trabalhos. Como eu tinha colocado aqui, dedicar. Não tá tendo nenhuma dificuldade, tá indo tranquilo. O vestibular realmente é o que tá sendo mais impactante, né? O que tá te dando mais ansiedade na vida. Você pega todas as suas outras matérias e vai revisar. Isso tá muito conectado com se dedicar ao colégio também, porque essas daqui você vai estar estudando o além, né? Você tá fazendo mais, tá indo além do que o colégio tá pedindo. Essas daqui você tá fazendo o que o colégio pede, que muitas vezes vai ser já o suficiente para você. E aí, depois de você revisar todas, se sobrar tempo no sábado, você volta para as prioritárias.
Então é isso, é claro que isso não tá completo, não tenho a pretensão de definir como você vai viver, você tem que fazer o seu, ainda não tá aí exercícios, por exemplo, exercício físico é bem importante que você coloque em algum lugar. Existem outros detalhes, alguns compromissos que você tem gente que tem igreja, tem gente que tem deslocamento, faz alguma outra coisa, os cursinhos que eu falei. Então você tem que adaptar isso aqui. Mas o importante é você ter a ideia que você tem que fazer um negócio desse. Pronto, cara. Tu coloca isso no quadro, tu imprime, cola no caderno, tu imprime, cola na porta, faz o que for. Mas deixa isso na tua cara, cara. Vê isso o tempo todo, bota no wallpaper, como eu falei. Mas não deixa de ver, porque isso vai ser teu norte. Se tu seguir isso daí, tu sabe. Se tu seguir isso daí, não tem erro, você vai conseguir. Mas é claro, a gente sabe que às vezes é difícil seguir 100%. Mas só de você ter um norte, você já ganha uma vantagem bem grande. E aí, cara, você gostou dessa forma de se organizar? Você não tinha parado para pensar que você precisa de alguma coisa assim? Então deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e elas possam se organizar também. E é claro, você ajuda também bastante a Dotcode, é uma forma de você me retribuir o esforço de fazer um vídeo. Então deixa o like aí, valeu! Bom, eu vou aproveitar o espaço da conclusão aqui para falar um recado que eu sempre falo para os vestibulandos. Que é, relaxa, cara. Apesar de tudo que eu falei aqui, você precisa relaxar. É sério, eu entendo, quando você tem 15, 16, 17 anos, você pensa, você tem na cabeça que o vestibular é o tudo, é a sua vida, é o seu destino, que não existe ponto depois disso, que é só aquilo. E cara, tá muito enganado, eu sinto em te dizer isso, mas o vestibular é só o começo, cara, é só a ponta do iceberg, é uma fraçãozinha ínfima da vida. Você acha que quando você passar no vestibular as coisas vão melhorar, que as matérias não vão ser tão difíceis porque é a coisa que você gosta de estudar? É verdade, é a coisa que você gosta de estudar, mas vai ser bem mais difícil. Eu te garanto que qualquer faculdade é bem mais difícil do que um vestibular. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Então não se esquece de cuidar da tua saúde mental, não se esquece de não se cobrar tanto e ver esse vídeo aqui onde eu falo sobre meditação, é bem importante isso. Mas agora aquilo que eu tava te devendo, uma listinha dos canais que eu usava na época e que eu acompanho até hoje, que eu acho muito bom para que você aprenda conceitos de cada uma das disciplinas, porque aprender conceito, cara, é o que te faz um ser humano melhor, é o que te faz ver uma notícia e entender ela, você saber digerir o que tá acontecendo no mundo. É ter conceito, cara, que te torna uma pessoa boa de conversar, uma pessoa inteligente. Então por isso que eu acho que conceito é tão importante, ou até mais importante do que teoria, do que decorar fórmula. Bora lá. Se você estiver interessado em biologia, ciências exatas e história, tem um canal excelente chamado Nerdologia. O canal Nerdologia, que foi iniciado pelo Átila Yamarino, você deve conhecer ele agora das lives da pandemia, né? Mas ele apresenta esse canal que é excelente, fala sobre esses temas, sempre com uma pegada contextualizada com alguma coisa da área do mundo geek, do mundo pop. Então é muito interessante, eu recomendo bastante. Agora, se você odeia física como eu odiava, eu recomendo o canal Ciência Todo Dia e o canal Universo Narrado. Cara, é muito bom, porque ele pega a física e te dá uma ideia conceitual. Ele te explica o mundo do jeito que ele é. Ele vai pegar uma coisa que é bem complexa, por exemplo, singularidade de um buraco negro, um bóson de Higgs, esse tipo de coisa, e ele vai mastigar para você com animações, com uma didática muito boa. Ele vai te dar base, ele vai te inspirar, ele vai te fazer gostar da matéria. Aí depois pegar a fórmula é bem mais fácil. Agora, cara, se você quiser alguma coisa de geografia política, eu recomendo o Xadrez Verbal do Felipe Figueiredo. Ele também apresenta história lá no Nerdologia. E, cara, se você quer se contextualizar, entender política, falar um pouquinho de história, entender como a história e a política geográfica influencia no que a gente viveu, no que a gente vive, no que a gente vai viver, eu recomendo o Xadrez Verbal. E de lá você consegue achar vários outros. Já se você estiver querendo uma pegada mais de ciências humanas e de filosofia, o canal que eu tenho para te recomendar é o Meteor Brasil. Eles soltam muitos vídeos sobre assuntos contextualizados com o mundo real, por exemplo, sobre o BBB, onde ele pega isso e traz filosofia, traz ciências humanas para dentro. Então, cara, é essencial, é muito bom e com certeza te ajuda com o Enem. Você consumir isso aí no seu dia a dia vai te tornar uma pessoa preparada para responder
perguntas a respeito do mundo. Isso é muito bom para você ser inscrito, porque você chega a notificação, ao invés de você ir assistir uma besteira, alguma coisa que não agrega, você assiste algo que é divertido e te contextualiza com o mundo. Recado dado, galera, não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. Segunda-feira a gente tem o Papo de Programador, onde a gente tem essa conversa mais livre, mais interessante, mais fluida. Nas quintas-feiras a gente tem o Drops, onde a gente ensina um conceito de computação, alguma ideia, algum termo, de uma forma bem rápida, 3 minutinhos e você aprende. E nos sábados a gente vem com zero publicação, trazendo uma coisa mais prática. Atualmente a gente está trabalhando com Flutter. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que está querendo fazer o vestibular, principalmente se ela quiser entrar num curso de computação. E tá aparecendo na tela 2 vídeos para que você nunca pare de aprender. Desse lado aqui você vai para a playlist do Papo de Programador, onde você vê muito mais vídeos sobre isso. E desse lado aqui você vai para o nosso vídeo mais recente e não para de assistir a gente. Continua aprendendo, clica lá e vejo lá. Valeu!